Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre serviço e migalha, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Comentem comigo se o som, se a imagem está indo bem para vocês, está chegando bem para vocês. E enquanto vocês comentam isso, eu vou dando boa noite. E aí vocês vão me dizendo se o som está bom para vocês. Quero desejar, acima de tudo, um Feliz Natal para vocês. Vocês, quem não esteve aqui com a gente ontem, no Evangelho no Lar, acompanhou o nosso Evangelho que aconteceu às 6 horas da noite. Eu espero que você tenha tido uma ótima noite de ceia, esteja vivendo um ótimo Natal. Espero que você esteja muito bem e que tenha sido um Natal realmente especial para vocês, não é? Uma boa noite aqui para a Lília, uma boa noite para você, Lília. Matil, tudo bom, Matil? Sandra, Susan, Sônia Maria, Mitz, Francisca, Valéria, Mariana e Adam, Sônia Maria, Sônia falou que está tudo bom com o som, com a imagem. Valéria falou que o som está ótimo. Susan falou que também está ótimo. Maravilha. Uma boa noite para você, Adriana. Muita saúde e paz para todos nós. Todos nós estamos precisando de muita paz, muita saúde, muito amor. Não só para a gente, mas para as pessoas que nós amamos também, não é? Então, vamos dedicar o Evangelho no Lar para uma pessoa, para uma situação da nossa vida, para alguém querido. Então, se você ainda não desejou, aproveite essa oportunidade, esse começo do Evangelho, já para dedicar o Evangelho a uma pessoa que você talvez não tenha visto durante esse Natal e você ainda assim quer que ela sinta todo esse amor, toda essa energia dessa época do ano e que, acima de tudo, todas aquelas pessoas que não encontraram com seus entes queridos, elas se sintam de alguma forma amparadas e queridas pela boa espiritualidade. Então, enquanto vocês vão dedicando o Evangelho, vão pegando a sua água, vão fazendo a lista de vibração, nós vamos fazendo o nosso exórdio dessa noite. O exórdio dessa noite fala sobre a indicação de Pedro. É uma passagem de Pedro na primeira epístola, capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Quando eu li essa passagem de Pedro, algo ficou muito claro para mim, no sentido de que, assim como Pedro comenta isso, de afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz e siga. Isso me lembrou o comportamento que muitos têm, no sentido de que muitos buscam Jesus, muitos buscam Deus, mas não o seguem. Não sei se faz sentido para vocês.
de que a pessoa busca, mas não segue. É como se fosse aquela visita rápida de foi, disse um oi e depois foi embora. Continuou seguindo a própria vida, continuou seguindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Então não basta que a gente busque algo na nossa vida. O próximo passo, que é importantíssimo, e talvez por a gente não seguir esse passo, é que a gente sinta falta, acha que as coisas não estão dando certo na nossa vida, é porque quando a gente busca a paz, é como se a gente fosse lá, tocasse nela e viesse embora. Então a gente tem aquela sensação momentânea, apenas aquela coisa que você sente por alguns minutos, algumas horas, por alguns dias, e depois a coisa some novamente. É porque você só está buscando, você não está seguindo, você não incorporou aquilo na sua vida. Então, como Pedro fala agora, não basta que você busque a paz, você tem que seguir. E você tem que trazer a paz para todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas ações. Talvez falte isso na nossa vida. Esse pequeno detalhe e que faz toda a diferença. De que eu não vou apenas buscar, eu vou seguir. Então, às vezes, quando você está buscando o teu sonho, você sente que ele está muito perto, você às vezes pode abandonar, deixar de sonhar por achar que talvez aquilo tenha sido o necessário. Mas se você continua seguindo, desejando, sonhando aquele sonho, você vai ver que tem muitas coisas ainda para poder acontecer, muitas coisas maravilhosas ainda para acontecer. Então, a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples, pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações, diz Emmanuel. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização, né? Não basta que a gente seja dilacerado, né, no nosso ideal, ou firas a nossa alma. Apertemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, né? Apartemo-nos, né? Vamos nos afastar o máximo do mal e praticar o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Olha que interessante esse conselho do Emmanuel para a gente, né? Lembre-se de que não basta evitar o mal, mas sim afastar ele da gente. Porque, veja muito bem, você pode muito bem afastar um amigo seu que está praticando um ato, uma atitude negativa. Mas não basta que você afaste aquele amigo seu
de perto de você. É necessário que você também elimine aquele mal que aquele seu amigo está praticando de dentro de você. E uma das formas de fazer isso é, claro, o primeiro passo é você evitar, o segundo é você buscar afastar isso de dentro de você, o outro é você semear o bem. O outro é semear o bem, porque a melhor forma da gente afastar o mal, colocar o mal para correr de perto da gente é a gente estar mergulhado na luz, a gente estar fazendo coisas boas. E Emmanuel volta a reforçar. Não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. E você pode trocar a paz por qualquer outra coisa que você deseja. Por exemplo, não basta somente desejar a felicidade, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência, né? Não basta desejar o amor, mas buscá-lo e segui-lo com toda a persistência. Basta só você trocar essa palavrinha para qualquer outra coisa que você deseja, porque a fórmula é a mesma. Não basta você ficar pensando, desejando. Você precisa dar aquele passo de ir em direção, de ir no caminho, de ir em encontro àquela coisa que você deseja e, ao fazer isso, você persistir, você continuar desejando, você continuar querendo por dias e dias e dias, meses, anos, décadas, por toda a vida, se for necessário. Mas que não basta que você apenas busque. E aí é quando a gente ouve aquela frase bem popular, que isso é fogo de palha. Quando a gente tem simplesmente o fogo de palha, que é simplesmente aquela vontade inicial e depois desiste, é porque você simplesmente seguiu alguns passos daqui, mas não seguiu o mais importante. Então, quando alguém diz que tem fogo de palha, é porque você desejou, você buscou, mas faltou seguir. Então você deu os dois primeiros passos. Você estava desejando aquilo, tanto que você foi atrás, mas não seguiu. Então podemos dizer que esse é o fogo de palha, que é uma coisa que se consome muito rápido, vai embora muito rápido. Para que a gente realmente entenda e passe dessa fase do fogo de palha, a gente precisa seguir com toda a persistência, né, que nós temos com a nossa fé. É o conselho de Emmanuel para gente nessa noite de hoje. E para o momento que nós estamos vivendo, nesse período do ano, nada melhor do que a gente ouvir esse conselho do Emmanuel. Porque nós estamos entrando num período onde nós fazemos muitas promessas, não é verdade? Provavelmente você deve ter feito alguma promessa agora na véspera de Natal, ou hoje mesmo no Natal. Estamos chegando na última semana do ano, é o período onde nós realmente começamos a fazer muitas promessas, principalmente ali no dia 31, pedindo coisas para Deus, para o nosso anjo da guarda, para as entidades que nós acreditamos. Então, muitas pessoas terão esse fogo de palha, que no primeiro mês, já em janeiro, já vai ter desistido, já não vai estar seguindo, vai ter buscado, né, vai ter desejado, vai ter buscado, mas já no primeiro mês de janeiro já deixa de seguir. Só quando a gente chega lá no fim do ano que vem, que nós vamos saber de verdade se foi apenas um fogo de palha ou se foi realmente algo verdadeiro, algo que você realmente queria, ou se foi algo realmente que você foi influenciado por uma outra pessoa, porque você viu o vizinho fazendo, porque você viu uma pessoa famosa fazendo, aí você fala, eu quero isso também. E aí quando você começou a buscar, você começou a perceber que isso não tem nada a ver comigo. Então, deixou de lado. Então é normal que as pessoas tenham esse fogo de palha porque foram influenciadas por outras pessoas. Vizinho, marido, mulher, por alguém. Você não estava nem pensando naquilo, mas no calor da emoção ou porque todo mundo começou a falar daquilo, você falou, eu também vou tentar. Só que aquilo
não está alinhado com você. E aí você acaba desistindo porque realmente não era algo que você queria de fato na sua vida. Então eu espero que durante esse período, dessa última semana do ano, você grave muito bem esse recado do Emmanuel pra gente dessa noite. Dessa última etapa que não pode faltar. Senão você vai achar que você nunca consegue realizar o que você deseja. Porque você sempre deseja, dá o primeiro passo e depois recua. Você deseja, dá o primeiro passo e recua. E assim, isso gera uma certa frustração. Talvez você já tenha passado por várias coisas desse tipo ao longo desse ano. De que desejou uma coisa tão ardentemente, conquistou aquela coisa temporariamente, mas depois perdeu a graça. Então, de fato, não era algo que bateu forte no seu coração. Era apenas algo superficial, algo que estava ali naquelas camadas externas. Não era algo que estava ali realmente batendo junto com o seu coração. Então, eu desejo que vocês, nesse final do ano, possam, de fato, ouvir o que o seu coração diz, o que ele deseja, que nada melhor para a gente do que o coração como bússola. Siga seu coração e muita coisa maravilhosa vai acontecer com você. Uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos. Um Feliz Natal para vocês. Peço como presente de Natal que vocês deem seu like, compartilhem o Evangelho com pessoas, comentem aqui à vontade no bate-papo, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, deixe seu like para que o YouTube possa realmente entregar o Evangelho para outras pessoas que estão navegando agora, nessa noite de Natal, aqui pelo YouTube. Uma boa noite para você, Lidiana. Desejo um ótimo Natal para você, para sua família, para sua filha, para todos vocês. Uma pessoa muito querida aqui da gente. Vera Lúcia, uma boa noite. Beth, tudo bom? Jeane, uma boa noite. Sandra, Adriana. Muito bom, Adriana. Que bom que encaixou como uma luva para você nesse momento. Muito bom mesmo. Olá, Simone, como é que você está? Boa noite. Boa noite a todos vocês que chegaram por aqui. Se eu esqueci o nome de alguém, puxa minha orelha aqui no bate-papo, tá bom? Então, feito o nosso exórdio dessa noite, com esse recado do Emmanuel, veja se você já pegou a sua água, você que chegou por aqui agora, veja se você já pegou a sua água, para que ela possa ser fluidificada durante o nosso Evangelho. Veja se você pegou ou fez ou está fazendo a sua lista de vibração, para a gente poder auxiliar o maior número de pessoas nessa noite de hoje. Dedique o Evangelho no lar para alguém. Pode dedicar o Evangelho para Jesus, não é? Por que não? Né? Por que não? Nessa noite tão maravilhosa. Dedique o Evangelho ao Cristo e a todas as pessoas, situações. Dedique, quem sabe, a esses últimos dias de 2022 agradecendo. Agradeça por tudo que aconteceu, agradeça por tudo que deixou de acontecer a você esse ano. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de hoje, nessa noite tão abençoada, onde o Cristo, com todo o seu amor, nos banha nessa noite com muita alegria, com muita paz, com o desejo de que sejamos cada vez melhores, que o Espírito Santo esteja sempre conosco, banhando a nossa casa, banhando o nosso coração com muita luz, e que a presença do Espírito Santo esteja conosco ao longo de todos esses dias que estão para finalizar o ano e que, acima de tudo, nós possamos, ao longo de todo o ano de 2023, buscar e vivenciar
a luz, a energia do Espírito Santo na nossa vida. E que Jesus esteja sempre conosco durante todos os nossos dias, nos apoiando, nos guiando, hoje e sempre, que assim seja. Pronto. Todo mundo ouviu a oração agora? Pelo que eu vi aqui, o microfone não falhou. Agora sim, né, Mitz? Agora sim deu certo. Então vamos lá. Vou ficar de olho aqui para não ter problema. Mariana falou que deu tudo certo. Tá bom. E eu garanto a vocês, foi totalmente diferente a oração. Foi bem diferente. Susan, boa noite. Muito obrigado. Vera Luz falou que ok. Então vamos lá. Vamos seguindo. Muito bom. Então vamos lá. O Emmanuel, nessa noite, ele fala sobre o serviço e a migalha para a gente. E veja como é importante, né? Veja como é importante essa questão do serviço e da migalha na nossa vida. A gente já conversou sobre esse assunto algumas outras vezes, sobre o serviço, sobre a migalha, né? O poder da migalha na nossa vida. E talvez Emmanuel acredite na espiritualidade que nos acompanha aqui, acredite que talvez a gente precise ouvir novamente essa conversa, né, essa lição, porque talvez muitos de vocês não tenham ouvido, isso é certo, porque todo dia entra gente nova aqui no canal, foram mais de 1000 pessoas novas aqui no canal esse ano, e quem sabe, quem ouviu, precisa ouvir novamente essa lição. Então, olha só o que Emmanuel fala pra gente. Encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras, às gigantescas, às impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Indubitavelmente, chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas, que são enormes, grandes e perfeitas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo, como sejam penúria, guerra, violência e opressão. Preste atenção na forma como o Emmanuel fala, olha o nome que ele dá a essas palavras. Palavras pesadelo. Com toda certeza o Emmanuel poderia passar a noite toda aqui citando muitas outras palavras, mas ele comenta apenas 4. Quais são essas palavras pesadelo que o Emmanuel cita pra gente? Penúria, guerra, violência e opressão. São 4 de muitas palavras que com toda certeza o Emmanuel falaria pra gente. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Onde o sábio, que houvesse iniciado o caminho da cultura, sem o conhecimento das letras do alfabeto, ou o gênio musical, que atingisse a culminância artística, sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas. O Emmanuel fala aqui pra gente sobre um ponto em comum que todos nós temos com os grandes gênios, com aquelas grandes referências do mundo, que eles também começaram do básico.
eles também começaram com as primeiras notas, com os primeiros acordes, com as primeiras pinceladas, coisa que todo mundo que está começando passa pelo mesmo processo. Então, qual seria a grande diferença, puxando do nosso exórdio, né? Puxando do nosso exórdio, qual seria a grande diferença dessas pessoas que são tidas como gênios, são tidos como especialistas, grandes referências, para aquelas pessoas comuns que não saíram do básico? Esses gênios, essas pessoas que conseguem um resultado acima do normal, eles tiveram uma atitude acima do normal. E qual é essa atitude acima do normal? Persistiram. Persistiram mesmo quando às vezes as coisas pareciam não dar certo. Persistiram repetindo milhões de vezes as mesmas notas, repetindo as mesmas pinceladas milhões de vezes, e eles foram se aprimorando, foram aprendendo e, dessa forma, começaram a se diferenciar dos outros. Essa é a grande diferença. Isso que separa uma pessoa da outra. De o que difere uma pessoa. Imagine o seguinte. Será que esse Divaldo, que começou suas palestras lá bem novinho, lá com seus 18, 17 anos, né? Imagina se Divaldo tivesse parado de fazer palestra com seus 19 anos, 20 anos. Será que ele seria tão bom como é hoje, fazendo essas palestras maravilhosas que nós conhecemos e admiramos? E quando a gente vê uma palestra do Divaldo, a gente fica admirado porque ele persistiu. Ele tem aquele grande diferencial, não só por conta da mediunidade, mas porque ele persistiu ao longo de 40, 50, 60, 70 anos da vida fazendo a mesma coisa. E você se torna um especialista naquilo, porque você vai aprendendo, você vai se acostumando. Você passa a não ter tanto medo, que é o que geralmente as pessoas novas têm. Não tem tanta dúvida em relação ao resultado, porque você já passou por aquilo milhões de vezes. Então você começa a avançar automaticamente. Quando você persiste, repetindo as mesmas coisas, seguindo o caminho, você vai avançando automaticamente. Porque você já sabe como a coisa é, então é como se você cortasse caminho, como se você pegasse um atalho, mas na verdade não. Você já se acostumou tanto em fazer aquela coisa que você já faz de uma forma automática, faz mais rápido e melhor do que muita gente, mesmo sendo as coisas básicas, porque você já fez aquilo várias vezes. Então o que separa a gente dos grandes gênios é talvez isso, essa persistência, de que você acaba se comparando com os outros e fala, ele é muito bom, eu nunca chegarei àquele nível, ele é muito melhor do que eu. Se você continuar, você pode ser melhor do que ele, mas você tem que persistir. O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda desse ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irreversível. E a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Esse ponto aqui, todo mundo aqui provavelmente já viu isso em algum lugar. Aquela pessoa, aquela criança, foi beneficiada com a ajuda de alguém numa determinada fase da infância dela, e aquilo inspira ela. Inspira no sentido de que eu não tinha condições de pagar a escolinha do futebol, uma pessoa, um empresário, veio, pagou para mim, e se hoje eu ganho milhões, é por conta dessa pessoa. Eu ouvi recentemente uma história do Cristiano Ronaldo, de que ele de fato era uma pessoa pobre, não tinha tanto dinheiro assim, tanto que ele era auxiliado pelas mulheres da cantina,
que davam para ele os restos de hambúrguer, de pão, para ele poder comer, porque ele não tinha mais nada. Depois que ele ficou muito famoso, milionário, ele foi atrás dessas mulheres para poder auxiliar essas mulheres. Porque se não fosse elas, se não fosse os pedaços de hambúrguer, de comida que elas deram para ele que ele pudesse se alimentar, não passar fome durante os treinos, ele não seria o que ele era hoje. Então, olha a inspiração, olha o reconhecimento de que eu devo a essas mulheres pelas migalhas. Olha a migalha. Olha o poder da migalha. E ele é agradecido pelas migalhas, porque não eram os hambúrgueres inteiros, eram as migalhas que sobravam e que iam para o lixo. Só que ao invés de ir para o lixo, elas davam para ele. E depois, quando ele alcançou a vida, toda a fortuna que ele tem hoje, ele foi atrás dessas mulheres. Pediu para a equipe dele ir atrás dessas mulheres, porque ele iria auxiliá-las. E outro ponto muito interessante, aproveitando esse momento falando do próprio Cristiano, ele contou que ele levou o filho dele no lugar que ele morava, quando não tinha nada. Ele levou o filho dele lá no apartamento, na casinha que ele morava, bem no comecinho de tudo. Ele falou que o filho dele não acreditava. Não acreditou. Falou, o senhor tá mentindo para mim. O senhor morou aqui? Porque ele está acostumado com a realidade que ele vive hoje, morando numa mansão onde não falta nada. E o Cristiano quis exatamente trazer o filho dele para a terra, né? Quis enraizar. Falou, olha, tá vendo tudo, né? O que eu tenho hoje? Tudo isso começou aqui. Tudo o que você vê que a gente tem hoje começou aqui. Então, isso é uma grande lição de humildade. E ele fazer isso com o filho dele é maravilhoso. Para trazer ele para a realidade. Falar, olha, essa realidade que você vive, eu não vivi. Essa realidade que você vive, eu não vivi. Passei a viver depois de muito tempo, de mais velho. Mas na sua idade, eu não tinha a realidade que você tem. E ele mostrou a realidade para ele. Então veja o poder da migalha, veja o poder do pouquinho que pode transformar vidas. Continuando. Então, olha só o que Emmanuel fala para a gente. Por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico pelas bases de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador. E criaturas outras, apesar de guardarem posses imensas, a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Ouça muito bem o que Emmanuel fala pra gente. Para você olhar muito bem a vida que você tem hoje, que talvez você reclame de algumas coisas, não se dê por satisfeito. Olha só o que Emmanuel fala pra gente. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Uma lição maravilhosa, principalmente no dia de hoje, dia de Natal. Se não podes entender o maravilhoso serviço que se atribui à migalha, medita nas lições incessantes da vida e compreenderás, por fim,
que a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele um espetáculo do divino poder nas trevas da noite, não consegue penetrar a choupana isolada, onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus e aí desempenhar a bendita missão de uma vela. Olha que grande lição, não é? De que, olha, por mais que tenha aquela estrela brilhando bem longe lá no universo, ela não consegue penetrar naquela casa humilde onde aquela mãe pede pela presença de Deus e que não consegue iluminar tanto quanto a luz de uma vela. Quando nós auxiliamos uma pessoa, nós somos como essas velas. Nós somos velas vivas. Nós somos velas vivas na vida das pessoas. Isso a gente nunca pode esquecer. E nós somos velas vivas na vida das pessoas. Claro que você, como uma vela viva, você não vai esperar que você ilumine a vida de uma pessoa tanto quanto um sol. Mas, talvez, naquela noite de desespero, o sol não vai estar ali naquele momento. Mas uma vela pode iluminar um pouco, pelo menos até que o sol volte a brilhar. Entende? Às vezes precisamos de uma vela para que o sol, para poder aguentar ficar na escuridão até que o sol volte a brilhar. E essas velas podem ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, uma pessoa desconhecida que aí de repente surge, né, num grupo como o Ilha de Luz, como outros grupos de estudo que você participa, e aí de repente aparecem muitas velas para iluminar teu caminho enquanto o sol não volta a brilhar na sua vida, enquanto você não volta a brilhar por conta própria. Assim como você pode estar precisando dessas velas, muitas outras pessoas podem estar precisando. E o mais bonito de uma vela é que você pode acender uma outra vela com a sua luz, com a sua chama, sem que você se apague. Se você já acendeu uma vela na outra, você vai entender muito bem esse conceito de que você consegue expandir essa luz, você consegue aumentar a luz, né, acendendo outras velas com a vela que você tem e você não precisou se apagar para que outra começasse a brilhar. E quando você acende outra, o ambiente fica mais iluminado. E quando outra se acende, fica ainda mais iluminado. E assim vai. E assim vai. Então não tenha medo, não tenha receio de acender outras velas que estão ao seu redor, com medo de que elas vão esquecer de você. Não esquece, não. Talvez a pessoa, racionalmente, possa ser ingrata, possa esquecer. Mas aquela alma, aquele espírito, pode ter certeza que está eternamente grato por você. E uma lição que a gente aprendeu ao longo desses evangelhos é que se eu estendo a mão para você, para te auxiliar, todos os espíritos protetores que são responsáveis por cuidar de você, eles passam a estender a mão para mim também. Entende? Porque eu fiz o gesto, isso, claro, quando é feito de coração, quando é feito realmente com bondade. Porque você auxiliou aquela pessoa. Você foi aquele anjo de luz mais próximo que Deus mandou para poder auxiliar, que talvez você já estava ignorando, não estava conseguindo. O seu anjo da guarda não estava conseguindo ter acesso a você. E aí, através de outra pessoa, conseguiu. E aí, são gratos. E quando você precisar de alguma coisa, eles vão lembrar de você. São amigos. São amigos que nós fazemos. Entende?
são amigos que nós fazemos. Da mesma forma que se você fizer mal a alguém, você vai ter contas a pagar com os guardiões daquele espírito. Coisa que não é nem um pouquinho agradável, não é? Você vai ter que prestar contas com os guardiões dele. Então, eu acho melhor, muito melhor, você conquistar amigos do que estar provocando os guardiões das pessoas. E veja, isso é tão verdade de que, não sei se vocês já ouviram uma história de que Chico Xavier estava passeando à noite num lugar e que ele sentou no banquinho para poder ler, ficar ali vivendo, curtindo o momento dele. E de repente, ele ouve um barulho vindo um pouco de longe, do meio do mato, e vem uma pessoa. E junto com essa pessoa vinha centenas de milhares de obsessores, né? Era um médium totalmente desequilibrado, era um médium muito poderoso, desequilibrado, que os obsessores tomaram conta dele e direcionaram a ele para poder matar Chico Xavier. O homem estava, se não me engano, com um pedaço de madeira na mão. E estava indo, ele estava totalmente sem o controle dele. Aquele médium estava totalmente sem controle. Ele estava totalmente possuído. No termo mesmo da palavra, estava totalmente possuído, porque não era um ou dois espíritos, eram centenas. Eles se juntaram, fizeram um ataque naquele médium, tomaram ele por completo e direcionaram ele na direção do Chico. E Chico viu aquela situação e, de repente, Chico, o Emmanuel, ele ouve do Emmanuel, ore, ore, peça a Deus. Então o Chico começou a orar e do livro que ele estava no colo saiu uma luz muito forte que colocou aqueles obsessores para correr. Colocou aquele médium, o médium acordou, e botou os obsessores para correr. E Emmanuel diz para Chico que o que salvou ele foram as orações das mães dos presidiários que o Chico visitava de vez em quando. Olha só que interessante. As mães dos presidiários que Chico ia lá de vez em quando na cadeia conversar, orar com aquelas pessoas presas. As mães desencarnadas daqueles presos eram gratas por Chico, que sabiam da dimensão do trabalho dele, para estar auxiliando os filhos dela. E elas sabiam, elas estavam vendo aquele ataque. Então, elas se uniram, oraram por ele e aquilo salvou Chico naquele momento. Isso confirma tantas e tantas histórias, tantas e tantas coisas que a gente vai aprendendo com o André Luiz e outras coisas que nós vamos trazendo aqui no Evangelho. De que, veja o poder da migalha. Onde a migalha se encaixa aqui? Chico visitando de um em um. Um preso aqui, conversando. A mãe daquele preso, muito grata a ele, lá do outro lado do plano. Outro dia, Chico vai, visita um outro preso, conversa com ele, pede a bênção a ele. No outro dia, Chico vai, visita outro preso, de migalha em migalha. Olha quantos amigos, quantas amigas do outro lado do plano, quantas mães profundamente agradecidas ele conquistou. E fora tantas e tantas outras mães com as cartas dele que ele também conquistou o coração. Quando ele menos esperava, quando ele mais precisou, elas vieram auxiliá-lo, vieram salvá-lo. Depois, quando eu encontrar, vou procurar o vídeo e vou colocar no nosso grupo do WhatsApp para vocês ouvirem essa história de uma forma melhor do que eu contando. Tá bom? Vou colocar depois para vocês essa história. Vou procurar e coloco para vocês. Tá bom? Então,
Veja o poder da migalha. De você, um pouquinho aqui, você ajuda uma pessoa aqui, você ajuda outra pessoa aqui, outra ali, outra ali. E quando você faz isso diariamente ou com persistência, imagina você fazer isso ao longo de toda a sua vida. Imagina você fazer isso por 40, 50, 60 anos, 80 anos da tua vida. Imagina quanta coisa maravilhosa você foi conquistando de migalha em migalha. Imagina quanta coisa maravilhosa de migalha em migalha você foi conquistando do outro lado do plano. Por isso nós não podemos subestimar o poder da migalha. Por isso você não pode subestimar cada coisa que você faz no seu dia a dia. Cada dia você está mais próximo do sonho. Cada dia você está mais próximo daquilo que você deseja. Cada dia você está cada vez mais próximo do grande amor da sua vida, da sua felicidade, da sua paz interior. Cada dia nós estamos mais próximos do reino espiritual. Então nós temos que valorizar, temos que aproveitar ao máximo para que a gente realmente possa, de grão em grão, ter muita coisa guardada, muitos benefícios, muitas bênçãos, nos amparando e nos auxiliando diariamente. É isso que é a mensagem dessa noite no nosso Evangelho no Lar. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos agora para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua companhia nessa noite de Natal. Volto mais uma vez a desejar um Feliz Natal para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante a nossa conversa hoje e que a gente aproveite bastante essa semana que está começando e que é a última semana do mês, do ano, né? Última semana do ano. Vamos aproveitar bastante para poder refletir, colocar muita luz nessa última semana do ano, para que a gente possa viver, fechar o ano com chave de ouro, né? Vamos fechar o ano com chave de ouro. Aguardo vocês amanhã, às 11 horas da manhã, no nosso café, para que a gente possa começar a nossa semana tomando aquele cafezinho, conversando sobre coisa boa, sobre espiritualidade. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, no nosso Instagram, a gente conversa novamente e à noite, às 8h50, aqui no Ilha de Luz, no YouTube, para a gente falar sobre o Evangelho no Lar. Uma boa noite, deixe seu like, compartilhe o Evangelho, se inscreva aqui no canal e muito obrigado por cada comentário, muito obrigado pela paciência de vocês e amanhã a gente se vê novamente. Fiquem com Deus e uma boa noite.